triângulo de Pickler, arco de Pickler, rampa de Pickler. O que é isto de Pickler? De onde é que vem este nome? Quem foi Pickler? Olá, daqui fala António Santos, sou Papai Tó e bem-vindo a mais um vídeo. Pickler, hoje em dia ouve-se falar muito de Pickler, e ainda bem. Amy Pickler nasceu em 1903. A sua mãe era professora de jardim de infância na Áustria e o pai era artesão na Hungria. Amy Pickler formou-se em medicina, ela tirou pediatria e ortopedia e ela recebia muitas crianças que tinham problemas de ossos, fraturas, etc. Eram crianças que eram mais favorecidas na altura e eram crianças mais sedentárias, estavam mais paradas. E ela via na rua que existiam muitas crianças que não eram tão favorecidas e que se movimentavam muito. E essas crianças não tinham os problemas que as outras crianças mais favoráveis apresentavam. Não tinham aqueles problemas de ossos, não apresentavam fraturas, etc. Então ela a partir daí começou a ver uma relação direta entre o movimento e a saúde das crianças. Depois, mais tarde, ela casa-se em 1930 e em 1931 ela tem a sua filha, ao qual ela aí já começa a implementar as suas ideias e os seus conceitos acerca do movimento livre e começa a ter bons resultados também com a sua filha. Amy Pickler sofre também influências da Escola Nova na altura, tais como Montessori, entre tantas outras, e a nível da psicanálise também, tais como Freud, também, entre tantos outros. A abordagem Pickler, na altura, foi considerada revolucionária, digamos assim, porque era uma abordagem humanizada, ou seja, era uma abordagem em que o bebê, em que se acredita que o bebê já nasce como um ser capaz, não é um ser que está ali passivo, é algo que já é capaz de ter o seu próprio movimento e de se desenvolver. Depois, em 1933, Hitler já era chanceler da Alemanha, nessa altura, o que fez com que Pickler não conseguisse trabalhar nos hospitais da altura, na Alemanha. Então o que é que ela fez? Ela começou a trabalhar como pediatra e ela própria deslocava-se às casas das pessoas para tratar as famílias e as crianças. E ela aí, nessa altura, começou também já a dar indicações às famílias deste conceito do movimento livre, de como o movimento livre era bom para a saúde das crianças e como é que deveriam aplicá-lo com os seus filhos. Depois surgiu a Primeira Grande Guerra Mundial, em que Pickler foi obrigada a refugiar-se na Hungria e ela criou um abrigo para as crianças em Budapeste, que hoje é conhecido como o Instituto Amy Pickler. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, em que a Hungria foi invadida pelas tropas soviéticas e elas estiveram lá cerca de 10 anos. Entretanto, a Hungria foi também muito bombardeada nessa altura, o que explica também porque é que esta abordagem de Amy Pickler esteve durante muito tempo, isto foi até cerca de 1989, esteve durante muito tempo concentrada no leste europeu. Depois disso, então, quando acabou a Segunda Grande Guerra, Pickler, então, a abordagem Pickler começou-se a espalhar muito pelos Estados Unidos, pela Europa, pela América do Sul, pelo Canadá,
e hoje em dia está muito difundida. Portanto, esta abordagem caracteriza-se principalmente por o bebé ser o protagonista do desenvolvimento. O adulto é um ser passivo e que dá liberdade ao bebé para se movimentar conforme ele sente essa necessidade. É uma abordagem que baseia-se muito no afeto, no vínculo afetivo que existe entre o adulto de referência e o bebé. O bebé sabe que necessita do adulto para sobreviver, mas o adulto, por sua vez, deixa o bebé movimentar-se, fazer aquilo que ele quer, prepara o espaço para ele se ambientar, para ele se mover. E é uma abordagem que é baseada em 3 princípios. Um deles é o vínculo afetivo, que existe entre o adulto de referência e o bebé. O outro é também a tal motricidade livre. Pickler estudou foi um estudo a fundo, cerca de 722 bebés, em que ela viu como é que eles reagiam durante as várias fases de desenvolvimento pelas quais eles passavam, e então começou-se a perceber que existia este conceito, começou a perceber-se que podia implementar este conceito de movimento livre, em que cada bebé é livre de fazer aquilo que quer, e não existem 2 bebés iguais, porque as etapas de desenvolvimento são diferentes entre cada bebé. E o terceiro princípio é baseado no brincar livre. Os adultos deixam o espaço preparado de acordo com a fase de desenvolvimento do bebé e depois não interferem, ficam apenas a observar e deixam o bebé movimentar-se livremente naquele espaço, claro, sem haver nenhum perigo para o bebé, e não interferem. Isto é muito interessante porque esta abordagem Pickler tem muitas semelhanças com Montessori, com o método pedagógico Montessori. Nesta fase dos 0 aos 3 anos, não foi Maria Montessori que abordou este aspecto, mas foi mais o seu filho, Mário Montessori, que depois começou a interessar-se mais pela primeira infância dos 0 aos 3 anos. Mas, no fundo, existem aqui muitos conceitos semelhantes entre Montessori e Pickler, que se baseiam, por exemplo, em o adulto não interferir quando a criança ou o bebé está a brincar, em que os adultos organizam um espaço para o bebé ou a criança se movimentarem de acordo com as suas preferências, de acordo com a observação que eles fazem, de acordo com a sua fase de desenvolvimento. Em Pickler também existem estantes baixas, caixotes, etc., que os bebés também podem usar para fazerem as suas brincadeiras. E depois, mais tarde, Pickler, baseado nesta observação destes 722 bebés e do conceito do movimento livre, ela própria desenhou o que se chamam instrumentos ou implementos de madeira, que no fundo são as estruturas que nós conhecemos hoje em dia, como o triângulo de Pickler, a rampa de Pickler, o arco de Pickler, o labirinto de Pickler. O labirinto existe em vários formatos e de várias formas, e isto são tudo implementos ou instrumentos que Pickler idealizou e que depois colocou ao serviço dos bebés para eles explorarem de acordo com o tal movimento livre. Isto são estruturas que têm já medidas pré-definidas e são fabricadas de uma certa forma para garantir também a segurança e do próprio bebé, e têm que ser usadas de uma certa forma também, tem que haver um rigor na sua utilização. A abordagem Pickler também foi revolucionária na altura, digamos assim, por causa da escala de desenvolvimento que estava associada aos bebés na altura.
Os médicos na altura tinham uma escala de desenvolvimento, que era uma escala com idades fixas, em que os bebés passavam por aquela escala e durante aquele determinado tempo, digamos assim, aquela fase, aquela idade, os bebés obrigatoriamente tinham que passar por aquela escala. Coisa que Pickler não concordava, porque ela acreditava que cada bebé era um ser único e que tinha a sua fase de desenvolvimento própria, diferente. Portanto, a fase de desenvolvimento entre cada bebé era diferente. Então ela desenvolveu uma escala de desenvolvimento em que, agora não sei de cor, mas existem períodos de tempo, neste caso meses, em que naquele espaço, naqueles 2, 3 meses, o bebé passa por aquela fase de desenvolvimento. E isso também garante que o bebé é tratado de acordo com a sua individualidade e o seu ritmo de desenvolvimento é respeitado. Então, Pickler esta abordagem Pickler é muito interessante mesmo. Estou a gostar bastante de conhecê-la. Espero que este vídeo tenha sido útil para explicar o que é Pickler, como é que isto surgiu, o que são os instrumentos, as estruturas. E obrigado por estares aí e até ao próximo vídeo. E lembra-te que não interessa tanto o que tu fazes, mas sim como fazes.